Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na meditação da mensagem da Palavra de Deus, né? Hoje nós estamos meditando em Mateus, capítulo 26, dos versículos 31 até ao 35, né? E o título da mensagem é Pedro é avisado. A mensagem é Mateus, capítulo 26, dos versículos 31 até o 35. E o título da mensagem é Pedro é avisado. Amém? Que diz o seguinte: Então, Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem, em ti eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. E esta mensagem, irmão, essa passagem se deu, né, logo após Jesus ter encerrado a Santa Ceia, né? A Páscoa, a última Páscoa e a Santa Ceia com os discípulos, né? A mensagem de ontem, o nosso vídeo de ontem foi a última Páscoa e a Santa Ceia. Ou seja, a última Páscoa, né, que Jesus comeu com os discípulos, né? E a Santa Ceia ministrada no mesmo conteúdo, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse há de trair. Em verdade o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi, que quer dizer mestre. Ele disse: tu o disseste, né? Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, e o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras, né? E já em seguida, chegando no Monte das Oliveiras, né? Aí o título da mensagem diz, né? Pedro é avisado, né? E aí o conteúdo da mensagem é o seguinte, né? Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem, em ti eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Então é interessante, irmãos, que nós, pela nossa fé, né, nós falamos coisas que não sabemos a dimensão daquele acontecimento, né? Porque a fé, o que a fé fala, são 2 letrinhas apenas, né? E a palavra de Deus afirma que a fé, né, a fé
né? É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera, né? E tanto Pedro, né, como os outros discípulos, né, os outros apóstolos, né, disseram que não negaria Jesus, né? Eles jamais imaginaram que viesse pela frente uma brutalidade tão tamanha quanto a que foi, né? E chegou na hora, todos os apóstolos, inclusive Pedro, que entrou para dentro do Sinédrio, né, negou Jesus 3 vezes, né, exatamente como Jesus antecipou aqui que aconteceria, né? Que aconteceria. Porque quando ele viu o terror, o tamanho do terror que estava acontecendo, né, ele falou, vai acontecer comigo também se eu falar que sou um deles, né? Então ele negou exatamente dizendo que não era um dos 12, né? Quando Jesus foi preso e estava sendo ali castigado da forma que estava, né? Então chegou uma das serviçais ali do palácio, ali do Sinédrio, né? E olhou para a cara de Pedro e reconheceu Pedro e falou para ele, você é um deles, né? Ele falou, não, não sou, eu nem conheço esse homem, né? Negou com veemência, né? De modo que depois ele chorou amargamente por tudo isso e tal, mas já tinha negado, não tinha como. Quando o galo cantou a 3ª vez, teve mais 2 acontecimentos sucessivos, que fez com que o galo cantasse 3 vezes, que ele negasse Jesus 3 vezes, antes que o galo cantasse, exatamente como Jesus falou, né? E quando ele negou a 3ª vez, o galo cantou. O galo cantou, aí ele ouviu o galo cantar e lembrou do que Jesus tinha falado. Aí a palavra afirma que ele chorou amargamente, né? Porque Pedro era dos 12, né? Ele era o mais atirado, ele era o mais arrojado de todos os 12, né? Então, de modo que ele pensava que dava conta de morrer por Jesus, para defender Jesus, né? E quando ele viu que ele tinha realmente negado Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse, logo em seguida o galo cantou, aí ele lembrou da conversa e chorou amargamente, né? Mas é uma outra mensagem, não é a mensagem de hoje, é só eu estou fazendo menção, só porque a palavra pede aqui, só para os irmãos, para ter uma palhinha, para aqueles que não conhecem, não tem intimidade com a Bíblia, não tem muito conhecimento, não fique pensando aonde que está o que ele negou. Então é uma outra mensagem, mas faz parte aqui do contexto, né? Por isso que eu estou falando com os irmãos aqui nesse momento. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então eu quero meditar com os irmãos aqui, irmãos, aqui na carta, né? Em Marcos, né? Em Marcos, nós temos aqui um desfecho interessante a respeito dessa situação, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, que diz o seguinte: e comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoando-o partiu, e deu-lhe e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe a todos, e todos beberam dele, e disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado, né? Em verdade vos digo que não bebereis mais do fruto da vide até aquele dia em que o beber de novo no reino de meu Pai, né? E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras, né? Então, é uma repetição do que foi dito lá em Mateus, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas tem aqui algumas variantes que dá para acrescentar alguma coisa nesse sentido com os irmãos na meditação, né? A glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Isto é o meu, disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, né? Então, que Novo Testamento, irmãos, né? O Testamento, né? O novo concerto, né? O novo concerto do homem com Deus, porque o Senhor fez vários concertos com nossos irmãos, né? Com nossos antepassados, nossos pais, né? Fez um concerto com Noé, fez um concerto com Davi, fez concerto com Abraão, com Isaac, Jacó. O Senhor fez vários concertos com nossos pais, né? Esses homens que eu acabei de citar aqui são os nossos pais, com exceção de Davi, que não é mencionado dessa forma, mas Abraão, Isaac e Jacó são mencionados dessa forma. Noé, lá atrás, também Deus fez concerto, né?
Então, tanto é que quando eu coloco quando o tempo arma chuva, né, que a gente vê no céu, né, aquele arco bonito ali, que muitos chamam de arco-íris, né, outros chamam de arco da aliança, né, outros chamam de arco da velha, cada um aprendeu na sua época, né, e falam da forma que aprendeu e diz, né, mas na verdade é um arco-íris? Sim, é um arco-íris, né, mas é o arco da aliança, né? Deus criou este arco e colocou ele no céu. Ele diz: e toda vez que eu trouxer a chuva, o Senhor diz, está escrito, e toda vez que eu trouxer a chuva e colocar o meu arco no céu, eu me lembrarei da aliança que fiz com o vosso pai Abraão, Isaac e Jacó. Então é uma menção linda, coisa maravilhosa, é coisa de Deus, né? Não é por acaso não, viu, irmãos? Tá bom? Tá? Não é... Então os acontecimentos são os mesmos para que o arco venha no céu. Mas foi o Senhor quem falou, foi o Senhor quem disse, foi Ele quem criou, e assim Ele faz. Então ele diz: e toda vez que eu trouxer chuva, né? E toda vez que eu trouxer chuva e colocar o meu arco no céu, eu me lembrarei da aliança que fiz com vosso pai, Abraão, Isaac e Jacó. Então Deus fez aliança com nossos pais para chegar nesse ponto que nós estamos hoje. O ponto de alcançarmos a salvação sem nenhum sacrifício, né? Apenas com o sacrifício da obediência, né? Se nós andarmos segundo a palavra de Deus, cumprindo rigorosamente o que está escrito e obedecendo, né? Então a nossa salvação é gratuita, não seremos mais lançados nas trevas exteriores, ou seja, a nossa alma não queimará no fogo do inferno. Então é coisa linda, é coisa maravilhosa, né, irmãos? E aqui na sequência diz o seguinte, né? O sangue do Novo Testamento. Cristo derramou seu sangue em nosso favor para prover o perdão dos nossos pecados e a salvação. A sua morte na cruz estabeleceu um novo concerto entre Deus Pai e todos quantos recebem a seu Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador, né? Vê lá em Jeremias, capítulo 31, versículos também do 31 ao 34, notas, né? Jeremias, capítulo 31, dos versículos 31 ao 34, notas, né? Aqueles que se arrependem dos seus pecados e se voltam para Deus mediante a fé em Cristo serão perdoados, libertos do poder de Satanás, receberão nova vida espiritual, serão feitos filhos de Deus, serão batizados no Espírito Santo e terão acesso a Deus em todos os momentos para receberem misericórdia, graça, força e ajuda. Ver em Mateus capítulo 26, versículo 28. Nota, Hebreus capítulos 4, versículo 16, capítulo 7, versículo 25. Glória a Deus, aleluia. Então é coisa linda, irmãos, é coisa tremenda, né? Então a gente ter consciência, né, a certa altura da nossa vida, não importa quando, né? O que importa é que seja o mais rápido possível, né? A gente chegar à conclusão de que o aceitar Jesus, né, de coração, né, como disse o próprio Senhor Jesus na sua palavra, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento e de todas as tuas forças, né? Então, de modo que se nós aceitar Jesus dessa forma, não de fachada, mas aceitar de verdade, de coração, falar, eu a partir de hoje até aqui, eu vivi fazendo tudo que deu na cabeça, tudo que deu na telha, como as pessoas digam, né? Só que a partir de hoje eu quero mudar de vida. Chega de viver essa vida errada que eu estou vivendo. A pessoa para, olha, observa, vê que está vivendo uma vida errada, que não é uma vida que condiz com a conduta de uma pessoa boa, de uma gente boa, de gente honesta, respeitada, pessoa que realmente tem o respeito da sociedade de todos, né? Então, de modo que as pessoas às vezes até te elogiam na sociedade,
cidade, na rua, no trabalho, você fala, você pensa com você mesmo, eles porque não sabem as coisas que eu faço, né? Então, de modo que quando a pessoa chega a esse ponto de ter esse entendimento, de achar que precisa mudar de vida, precisa verdadeiramente ter os seus feitos condizentes com as palavras das quais as pessoas te tratam, né? A pessoa muda de vida. E somente Jesus, irmãos, as pessoas que vivem uma vida dissoluta, uma vida errada, uma vida assim, fazendo tudo que dá na telha na vida, né? Somente Jesus pode mudar essa situação. Só Jesus. A pessoa aceitando Jesus, aí ele passa a conhecer o certo e o errado, e a cada dia ele luta cada vez mais para poder fazer somente as coisas certas, para não fazer coisas erradas, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? O sangue do Novo Testamento, né? Você quer ser um novo homem? Você quer ser uma nova mulher? Você tem que participar do corpo e sangue de Cristo na igreja, né? Só que para isso você tem que arrepender dos seus pecados. Arrepender dos seus pecados, ser batizados e viver em novidade de vida, né? A palavra de Deus afirma, aquele que peca, confessa e deixa, aquele que alcança misericórdia. Aquele que peca, confessa, arrepende e deixa, alcançará misericórdia, né? E Jesus fala também, aquele que crê em mim e for batizado será salvo, aquele que não crê será ou já está condenado, em algumas versões fala dessa forma, né? Então é necessário crer, é necessário arrepender, é necessário pedir perdão, arrepender dos pecados, pedir perdão, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, descer às águas batismais e viver em novidade de vida, sendo uma nova criatura, um novo homem ou uma nova mulher, né? Aí, a partir daí, a sua vida vai mudar, vai ter uma transformação de água para vinho, com toda certeza, em nome do Senhor Jesus, amém? Tá? Então, o sangue do Novo Testamento. Cristo derramou o seu sangue em nosso favor para prover o perdão dos nossos pecados e a salvação. A sua morte na cruz estabeleceu um novo concerto entre Deus Pai e todos os quantos recebem a seu Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ver Jeremias, capítulo 31, versículos 31 a 34 notas. Aqueles que se arrependem dos seus pecados e se voltam para Deus mediante a fé em Cristo serão perdoados. Libertos do poder de Satanás, receberão nova vida espiritual, serão feitos filhos de Deus, serão batizados no Espírito Santo e terão acesso a Deus em todos os momentos para receberem misericórdia, graça, força e ajuda. Ver em Mateus, capítulo 26, versículos 28, nota. Ver em Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém?